Amém. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se extiende de geração a geração. Amém. Estou agradecido a meu Deus. A Bíblia habla que Deus ama pessoas agradecidas e eu estou. Já tinha um bom tempo que não ia orar em Tifton, porque estava passando por aqui, um dia enfermo, outro dia trabalhando, outro dia e que não ia orar em Tifton com os irmãos allá. Ayer, oportunidade melhor, e fui mais Cíntia para Tifton. E allá tive encontro com os irmãos aí de oração, os irmãos de Tifton orando. E terminou nossa oração, volvemos para casa normalmente, felizes, agradecidos, mas com um incômodo, um mover diferente em meu coração. Um mover muito diferente em meu coração. Por quê? Porque, irmãos, por lo menos é o que leio na Bíblia, como Moisés intervenia por seu povo hacia Deus. Quando Deus quedava enojado com aquele povo e queria hasta destruí-los, Moisés, ei Deus, vas ganhou. O que passou? Não haga isto. O povo necessita de ti. E Deus volvia. E aí eu senti isto em minha pele, irmãos. Quando eu mirava cada oração de cada irmão em aquele lugar. Cada oração mais contrita que a outra. Irmãos, assim, arrodiados em el piso e orando de verdade, não tomando tempo ali com os olhos dormidos, não, orando de verdade. E com uma sinceridade em seus corações que movia, irmãos, o céu. E eu escutando cada oração com detalhes. E eu fiz um pedido, quando a pastora Cíntia falou, alguém tem pedido, eu pedi, claro, por nossa construção, pedi por nossos serviços que está por vir, muitos serviços estão por vir, e pedi por as cias de nossa igreja, porque há uma semana falaram que as cias estavam em el porto e que já ia ser entregue. 2 dias depois, a muchacha habla, me desculpa, mas não sabemos quando essas cias vão ser entregadas, porque antes não havia inspeção no material. Agora, todo material que vem de navio necessita trompesia que seja inspecionado uma por uma. E agora está fora de nosso controle. Eu não sei quando as cias vai chegar a aí. Eu sei que está em um porto em Estados Unidos, mas não sabemos quando vai chegar. E eu não desesperei quando recebi essa notícia. Segui o mesmo, não, meu amor? Segui tranquilo. Mas ayer eu falei, igreja, ora por nossas cias, para que eles venham pelo menos dar uma resposta. Mais ou menos, para que nós outros não quedamos em esse vazio de quando será, sem saber nada. E eu mirei, irmãos orar com tanta sinceridade. Eu mirei algumas orações a respeito de nossas cias, a respeito vidas, a respeito pessoas, a respeito da igreja Manancial de Bendição, com tanta sinceridade, que era como 2 da manhã, eu estava reorando a oração de los irmãos.
12 da manhã, eu despertei, irmãos. Empecei a trazer à memória cada oração que aqueles irmãos estavam orando. E orando de novo a mesma oração para eles, e falando, Senhor, Esmeralda, uma mulher madre solteira, com 2 filhos, que confia plenamente em Ti. E hasta hoje ela vive uma vida plena no Evangelho e confia totalmente em Ti. Escute a oração desta mulher, Senhor. E comecei a repetir cada oração, uma por uma. Irmãos, com um sentimento assim, eu sou responsável por este povo, pela vida espiritual de eles. E eu necessito cuidar melhor deste povo. E eu reorando a oração de eles por 4 da manhã, mais ou menos, no telefone, plim, 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 aquelas mensagens, sabe? Sabe o que passou? La muchacha de las Cias, hablando ayer, que foi ayer, terminou a inspeção. Portanto, de um momento a outro, essa semana, hasta a outra, você vai ter suas cias aí em seu lugar. Então, eu já falei, meu Deus! Deus não falha, irmãos. Orar em momentos difíceis não falha, irmãos. Buscar a Deus em momentos de dificuldade. Aliás, no melhor momento de buscar a Deus é os momentos de dificuldade, não? Porque todos têm um motivo para buscar a Deus. E eu quedei muito satisfeito com aquela resposta da oração, mas muito satisfeito. E estou muito contente. E cada dia agradecido a meu Deus por ser um pastor e por ter igreja que depende de minhas orações e uma igreja que ora. Porque, irmãos, não é about quem orou. Esta igreja aqui não é. O irmã Cíntia orou, a irmã Ivone sanou. Não. Ou o sócio orou e o Senhor restabeleceu seu juízo. Não, 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 não. É about a igreja que ora. É uma igreja que ora. Aqui não temos esta coisa de pastor orou e passou milagre. Que pastor orou e passou milagre? Nossa igreja é unida, irmãos. Essa unidade que existe em nosso meio, esta unidade que temos de buscar a Deus, de venir orar nos martes, de venir buscar aprendizar, conhecimento nele. Domingo estarmos aqui, é uma igreja forte, irmão. Não há demônio que não tenha temor de nossa igreja, porque quando nós outros arrodilhamos para orar, Deus escuta nossas orações. Aqui não rogamos de ser cristiano, aqui nós outros somos cristianos. Aqui não rogamos, aqui as pessoas são transformadas por o poder de Deus. Aqui, aqueles que não são transformados, eles têm que ir de aqui, vai correndo para outro lugar. Porque quem não quer ser transformado em este lugar, não queda. Não queda. Tem que ir, porque a palavra é viva e é eficaz. Ela faz o efeito que ela habla que faz. Portanto, wake up and smell the coffee, igreja. Estamos em um lugar que podemos chamar de Betel, porque neste lugar Deus habla com nós outros. Aleluia. Ayer eu critiquei minha esposa. Ayer eu roguei com Cíntia e com meus filhos. Porque as esposas é quem mais desespera, não? Eu já estou há 2, 3 semanas aí com calentura e tomando a medicina que o doutor falou, não? Com a calentura, indo, volvendo.
mas seguindo, sentindo um ardor em Lupipita. E Cíntia, ayer levantou de manhã, amor, eu sonhei, e sonhei com isso, e sonhei com aquilo, e tal, e Deus falou comigo, e é isso, e é aquilo, e você tem que ir no doutor. Eu quedei ouvindo o que Cíntia falava. Tem que ir no doutor. Eu quedei ouvindo o que Cíntia falava. Porque nesses dias de la dolor, de la inflamação, minha açúcar subiu. E eu não tomo essa medicina para açúcar que os doutores dão. Eu declarei sanado, porque Deus me deu biramelo. Falou que biramelo ia sanar. E eu creio isso desde o primeiro dia, irmão. E nunca mais fui nem doutor por isso. E creia isto. E aí Cíntia despertou, eu não falei como eu estava, como passei a noite. Passei a noite, obviamente, tranquilo. Tudo bem. E Cíntia falou, eu estou jovem. Eu não quero quedar sem meu esposo. E se você não vai para o doutor, o que vai acabar é você morrendo. Porque está malo. Minha esposa, no desespero da esposa, não devia ver, porque ela não é acostumada a ver eu acostado, sem querer fazer nada, tranquilo. E esses dias ela tem mirado o Joe nessas 2 semanas, trabalhando pouco, fazendo pouco, envolvendo, descansando. E eu quedei callado, não respondi um A para a Cíntia, quedei callado. E quando foi às 9 da manhã, foi ayer ou hoje? Ayer ela me chamou a atenção. 9 da manhã, irmãos, Deus me deu uma força de búfalo, para quitar a preocupação de Cíntia. Deus só isso para quitar a preocupação. Me deu uma força de búfalo. E eu despertei às 9, porque já tinha despertado temprano, mas volvi a despertar. E falei, Cíntia, wake up. Veste seus shorts, seus pantalones de Zé. Zé é José, em Brasília. José, chamamos de Zé. E Zé é o tipo de pessoas que trabalham em trabalho simples, que trabalham ajudando outras pessoas. E eu despertei e falei, viste sua roupa de Zé, porque necessito de você para me ajudar hoje. E ela, quê? Vista sua roupa de Zé e venha me ajudar. E ela vestiu a roupa de Zé, o short grande de ela, um gorro na cabeça, e veio e trabalhamos todo o dia ayer, com força. Fizemos muito ayer. E era, Carlos, o que está passando com você? Falei, eu não sei o que está passando comigo. Eu penso que Deus quer te provar alguma coisa. Wake up, smell coffee. Aí, quando foi à tarde, Dave me chamou, Daniel chamou, e eles rogando, e papá, como está? Como está, papá? Eu falei, eu estou bem, só não estou podendo exercer minha fé, mas eu estou confiado que Deus já hizo a obra. Mas sua mamá quer que eu desperte e vou para o hospital, meu filho, e eu estou crendo que Deus já hizo a obra. Eu não estou podendo aqui em minha casa exercer minha fé, mas rogando com ela. Papá, mas tenha cuidado, porque mamá, ela te ama. Ela te quer bem. Já falei, tá bem. Ayer trabalhei como um cavalo. Ela me ajudou. Foi bom dia ayer. Hoje despertamos com a mesma força de búfalo. Entende? Trabalhei como um cavalo. Despertamos, fomos levar o carro de Deus para
fazer manutenção, porque ele levou o carro de ella e vai volver viernes, quer esse carro bueno. Levamos como búfalo hoje, trabalhamos como búfalo de novo. E sentindo, irmãos, que tudo estava volvendo no normal. E quando eu checo minha açúcar, 160 e pico. E eu falei, mira que eu não tomei medicina de hospital, não fui no doutor por isso. Eu segui tomando o quê? Como chama? Biromelo. Melão de São Caetano. Segui tomando mitê de melão de São Caetano. Segui tomando mitê de oração. E hoje, irmãos, assim como se nunca tivera passado nada comigo. Já tem 3 ou 4 dias que não sinto dolor, nem queimação em meu pipi, mas estou tranquilo. Uma bendição, estou aqui falando e estudando. Entende? Estou falando e estudando para vocês. E sentindo como se fora uma leona parida, louco para predicar para vocês. Eu trago uma palavra hoje que Deus põe em meu coração para predicar. Não sei se o tempo vai me ajudar, mas uma coisa eu sei. Nosso ar-condicionado termina-se hoje à noite. Eu penso, os muchachos estão aí trabalhando. Já terminamos, a pintura já está, já limpiaram os papéis, tudo, está tudo listo. E já estou fazendo mais ou menos aí, como chama? Nível, parejando aí. Ele parejador automático é bueno demasiado, entende? Amanhã invitei Gerardo para vir trabalhar aí na porta, que é mais difícil de parejar. Ele vai vir e necessito de uma pessoa. Se alguém não estiver fazendo nada amanhã e quiser vir para cá, comer carne assada todo dia, eu prometo, e ajudar Gerardo a fazer esse cimento aí na porta para nós outros poner, completar com tile, com ladrilho. Se há uma pessoa disposto, não tem nada para fazer amanhã e quer vir apoiar, Gerardo vai vir temprano, falou que vai vir temprano, mas necessita de uma pessoa, porque mientras eles eu vou estar assando carne para vocês comer e fazendo detalhes em volta da igreja. Fazendo detalhes em volta, ponendo portas e fazendo tudo, porque viernes eu quero que esteja todo listo, porque viernes vou comprar toda a carpeta e sábado vou invitar todos os irmãos que têm disposição a venir me ajudar a poner a carpeta na igreja. Porque para a carpeta, eu quero que involucrar a todos, venir, passar glue e poner um tile de carpeta aí. Eu quero que todos os irmãos ponham um tile de carpeta aí, para involucrar esse serviço, porque está linda a nossa igreja, está beautiful, e Deus tem nos bendezido. E nossa igreja está ready, está lista. Faltando detalhes, porque eu estou crendo que talvez essa semana não chegue, mas semana que vem, a qualquer hora, nossas cias vai encostar uma tractor trailer aí, vai começar a barrar cias aí, e já quero poner arriba da carpeta de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Portanto, irmãos, está assim as coisas. Agora, a respeito, hoje, da palavra de hoje, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 22. E talvez não vou falar muito hoje sobre esse assunto, mas quero começar. Por que, pastor? Qual foi a inspiração? Porque algumas pessoas me chamou hoje, durante o dia, e, falando, pastor, há religiões falando que Jesus não é Deus.
algumas religiões estão falando que Jesus não é Deus. E impuso e falou aquele versículo, porque se ele fora Deus, ele não teria orado assim. Elohim, Elohim, lama sabachthani. É em hebraico a oração. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Em português e espanhol traduzido é: meu Deus, por que me desamparastes? Meu Deus, por que me desamparastes? Se ele fora Deus, ele não teria orado a Deus, perguntando por que ele estava desamparado. Aquilo me causou pena. Para muita gente, me causou pena. Para muita gente que não tem acesso à ensinança, não tem acesso ao conhecimento. A Bíblia habla, mi pueblo está morrendo por falta de conhecimento. E não bastou essas pessoas falar, mas algumas outras pessoas veniam falar sobre outros temas relacionado à morte e salvação. E eu quedei, não. Eu não vou deixar minha igreja quedar fazendo essas perguntas por aí. A uno que já ensinei muito sobre esses assuntos, quero trazer uma ensinança mais profunda sobre esse assunto. Por quê, irmãos? Muitas vezes, por não conhecer, por serem ignorantes a respeito de certas coisas, nós outros não tomamos em sério as coisas. Fazemos as coisas como, isto não vai resultar em nada. Se eu não obedecer o que ele está falando, vai seguir igual, tudo vai seguir igual. Não vai passar nada. E é ao contrário, irmão. Aqui nesta igreja ensinamos Bíblia. E o que ensinamos aqui é fiel e é verdadeiro. E se não há obediência, há consequência. Se não há obediência, há consequência. Hoje, uma pessoa chamou para mim e falou: pastor, você conheceu tal pessoa assim, um brasileiro? E aí, com muito cuidado, essa pessoa falou para mim: pastor, morreu ayer. Eu falei: morreu ayer? Yes, pastor, morreu ayer. Por que você está assim? Era seu parente? Não, pastor, porque quando se habla de morte, sempre traz um pesar, sempre traz uma tristeza, um medo. Eu falei: para quem que você está falando? Eu, por exemplo, quando habla de morte, eu tenho medo, eu não quero estar falando, não é confortável falar de morte para mim. Eu falei para ele: pois para mim, eu respondo para você o que Pablo respondeu: a morte é ganância para mim, porque o dia que saí dessa terra, eu vou para o céu. Morte não é final, morte é uma transferência de um lugar para outro. Morte acaba, é o dia que vai acabar nossas peleias, nossas batalhas. É o dia que o choro vai parar. É o dia que as batalhas vão cessar. É o dia que vamos encontrar com Cristo. É o dia que vamos para o céu. Hablar de morte para mim, às vezes é melhor que hablar de vida. Porque se eu morrer, quem vai perder é o mundo. O mundo vai tomar prejuízo, porque vai deixar de ouvir um homem sério, um homem que predica a palavra com seriedade, um homem que predica salvação. Se eu morrer, eu não estou preocupado com a morte. E exasta um rogo com ele. Falei: se você adivinhar o que estou comendo agora, estava no carro e comendo um chicharrón. Tinha comprado um chicharrón. Se você adivinhar o que estou comendo agora, eu vou orar a Deus
e pedir a Ele para añadir um dia de vida a mais quando o dia de sua morte chegar. Você hablar, não, Senhor, eu tenho promessa de um dia extra, portanto, volve amanhã. Roguei com Ele para falar que morte não é para temer, morte é para entender que todos nós outros um dia morreremos, todos nós outros um dia vamos leidão, todos nós outros um dia esse corpo corrupto vai para a terra e nós outros vamos estar com nossa alma, se você congregou, se você aceitou a Jesus como Salvador personal, se você tomou Deus a sério, se você não escutou seus inimigos, se você tomou Deus a sério, Deus vai abrir a porta e vai falar, entra aqui para dentro, porque aqui é esse lugar, venha para cá. Nós outros temos lugar no céu seguro, porque isso é promessa de Deus para nós outros. Mas há muita gente que está na igreja, vivendo, falando que é cristiano, mas não vive o cristianismo verdadeiro, não vive a realidade, vive de oba, 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 oba. E não entende, irmãos, o que é regra, não entende o que é mandamento, não entende o que é um fundamento cristiano. E, portanto, são muitos que vão quedar. Vive de oba-oba e vai quedar. Vou dar um exemplo para vocês. Esta igreja, desde que começamos esta igreja, você não mira ninhos correndo por aqui, venindo atrapalhar, impedir que o predicador predica, segurando a perna do predicador, ou você não mira ninhos rogando em esta igreja. Ah, mas na igreja não tem ninhos? Mira a quantidade de ninhos que existe dentro desta igreja, irmão. Mira a quantidade de ninhos. Mas é porque nesta igreja nós outros ensinamos que o reino de Deus não é rogo, não é comida, não é bebida, não é rogo. O reino de Deus é coisa séria. E se nós outros não tomarmos o reino de Deus em sério, ficar aplaudindo ninhos, vai para o inferno! Wake up and smell the coffee. Domingo as muchachas estavam aqui dançando com seriedade, ensaia, concentra. E uma ninha chiquita aqui no meio, quitando a atenção, hasta de concentração para um louvor e uma alabança que existe nesta igreja. E os parentes, certamente, quitando foto para pôr na internet. Irmãos, dia de culto, irmão. Não é dia de quitar foto para pôr na internet. Dia de culto é dia de nós outros chegar concentrados em este lugar, para adorar, para alabar, para concentrar, para receber de Deus a bendição que necessitamos. Porque se nós outros não fazemos propósito, o diabo vai estar sempre querendo nos tragar. E nós outros sempre vamos estar perdendo as bendições de Deus. Por falta de obediência. Por falta de seguir regras. Hasta desafiando o reino de Deus. Porque desafiar a mim é desafiar o reino de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Irmãos. Ou nós outros fazemos igreja séria. Porque há tempo para tudo. Ninhas dançar é proibido, pastor? Não. Se eles saber o que está fazendo, se eles saber o que está fazendo, não problema, é bonito, eu quero isso. Mas acha que eles entendam que dançar não é palhaçadita para ir para a internet. Dançar é para adorar a Deus. Há uns 2, 3, 4 anos atrás, não sei. Eu mirava essa ninha dançando com tanta seriedade. E eu falei, ela sabe o que faz. E eu perguntei para ela, cerca de sua mamá, por que você dança? Para que você dança? Isso 3 perguntas. E ela me respondeu, minha mamá me ensinou que eu danço para louvor e para a glória de Deus. Minha mamá me ensinou que eu danço para alegrar o coração de Deus. Minha mamãe me ensinou que eu danço, porque isso é um ministério na igreja, não é para rogar, não é. Isto que dói em minha mente, irmão, porque a consciência, tanto de la mamá,
tanto de la hija. Es consciência. Hacer payasada para a família, haz em sua casa. Para que os parientes aplaudem. Porque payasada em lugar público, nada aplaude, irmão. Porque muitos miram a niña aqui, inocente, fazendo coisas, e as pessoas quedam pensando, por que não quita a niña? Por que deixa a niña impedindo que... Porque não está alabando a Deus. Está impedindo na alabança. Porque as dançoras têm que dançar assim, ó. Para não pisarem na pessoa. Porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Irmãos, não impido. Jesus falou, deixai venir a mim a los niños, porque de los tales são o reino de Deus. Mas tem que saber corrigir, educar, porque adentro da casa de Deus é lugar de adorar a Deus. E outra, não há uma ninha apenas aqui, há muitas. E sabe o que passa? Jarém, que tem uma ninha mais ou menos da idade, outra ninha, pastor, por que a menina não pode dançar? Aquela ninha estava dançando, está dançando, mas não sem autoridade da igreja. Está dançando sem autorização da igreja. Está dançando porque os padres não têm mentalidade de aprender. Querem viver na igreja como se estivessem vivendo no mundo. Irmãos, isto aqui é casa de Deus. Isto aqui é Betel. Traemos nossos ninhos, mientras eles não podem dançar, não podem cantar, eles alabam a Deus assim, ó, caiaditos, sentaditos, dormidos, tranquilos. Sabe por quê? Porque eles não sabem, todavia, a comportar. Agora, quando é dia de ninhos, aonde que traz todos os ninhos para adelante, para fazer uma obra, aí nós outros estamos preparados para aplaudir tudo. Mas todo dia de culto, serviço, irmãos, há um grupo de alabança sério em esta igreja. Muito sério, gasta dinheiro. Eu aplaudo teres que faz parte do grupo de alabança, que gasta $200, $300 em um vestido só para dançar na igreja. Porque os teres tomam a alabança em sério. E eu aplaudo isto. Porque muitos não gastariam $200, $300 apenas para. Mas gasta porque o grupo é sério e querem dançar todos iguais, fazer algo bueno para Deus. Portanto, wake up, Ismael de Cofre. Pastor, você está nervioso? Que nervioso, irmão? Eu não estou nervioso. Eu não vou quebrar tábuas da lei aqui. Eu não estou como Moisés. Mas eu estou corrigindo com veemência as coisas. Porque se o pastor não corrige, o diabo entra por la porta de adelante. E se o pastor permite essas coisas, o diabo vai sentar lá adelante e quedar allá. Como ministro também. E aqui nesta igreja não. Por isso há pastor em esta igreja. Para poner ordem, para poner regra, porque a Bíblia habla tudo com... Tudo com quê? Ordem. Tudo com ordem. E aqui há pastor para poner ordem na casa de Deus. Quando não há, quando o pastor tem medo de falar, se eu falar, vai perder o membro. Se eu falar, vai perder não sei o quê. Se eu falar, não vai dar mais oferta. Aqui nós outros não estamos importando com quantidade de membros. Aqui nós outros não estamos importando com quantidade de dinheiro. Aqui nós outros, quem traz a solução aqui é Deus. Se a pessoa não quiser aprender a ser cristiano, aqui neste lugar, busca um lugar melhor. Um lugar que pode ter palhaçada. Mas aqui não. Aqui é lugar de servir a Deus com decência e com ordem, conforme habla a Bíblia. No livro de Salmos, capítulo 22. Mira o que é espiritualidade, irmãos. Mira o que é o mundo espiritual, por favor. Mira isso. Deus meu, Deus meu. Oh, meu Deus. Mira isto, lê a Bíblia. Todos lendo a Bíblia.
para você entender o mundo espiritual. Porque quem não vê o mundo espiritual, nunca vai arreglar em el mundo físico. Deus meu, por que me has desamparado, Deus meu? Por que estás tão lejos de mi salvação e de las palavras de mi clamor? Deus meu, clamo de dia e não responde, e de noite, e não há para mim repouso. Pode sentar, irmão. Basado em esse texto, religiones habla que Jesus não é Deus. E a pessoa me perguntou isto hoje, e eu falei, eu não posso fazer uma ensinança tão profunda como esta em alguns minutos com você por teléfono. Se você quer aprender de verdade sobre esse assunto, venha uma semana para a minha igreja e eu vou dar um instituto bíblico que você vai agarrar, você vai aprender o que existe. Eu falei, aprender sobre isto, e estou falando para vocês. Aprender sobre isso que vou falar, começar a falar hoje, dar uma introdução, é mais importante que estudar, é mais importante que comprar casa, é mais importante que juntar dinheiro, é mais importante do que qualquer coisa em esta vida. Por quê, pastor? É mais importante do que qualquer coisa em esta vida, porque qualquer coisa que você fazer em esta vida, qualquer coisa, você está fazendo para mientras você vive em el mundo. Você está fazendo para o mundo físico. Qualquer coisa. Ter diploma, ganhar dinheiro, comprar carros, casa, é para mientras você tem vida. Ora, o que estamos falando aqui é mundo espiritual, irmãos. O que estamos aqui não vai servir muito para o mundo físico de nada, mas vai servir para depois da morte. Vai servir para você preparar sua vida agora, para quando Cristo venir. Quando Cristo venir, você está preparado para ir para o céu. Vai servir para aqueles que querem salvação. Vai servir para aquelas pessoas que vêm para a igreja, não apenas por vir, mas para alcançar a salvação, porque um dia aceitou a Cristo como Salvador personal. Irmãos, há muita gente que não vem à igreja, há muita gente que não vem à igreja, porque o pastor habla muito, não vou allá. Há muita gente que não vem à igreja, porque o pastor é preto, a mim me gusta de pastor branco. Então, assim, não vou. E que ela buscando excusa, mirando defeito em homens, em físicos. Porque o pastor gosta muito de dinheiro e pede dinheiro, e aí está quedando rico, comprou uma mansão lá em Miami, e comprou também um barco e um avião. Então, essa igreja não serve. As pessoas que deixam de vir à igreja, por quê? Por mirar o mundo físico em volta de eles. Agora, deixa de eu falar uma coisa para você, irmãos. O mundo espiritual e a salvação não está baseado naquilo que eu sou ou em aquilo que você faz. Nós outros temos que vir à igreja com um propósito. E qual é o propósito, pastor? O propósito foi porque Cristo venceu o diabo em el mundo. Cristo venceu, e venceu como Deus. Cristo venceu como Deus. Cristo venceu como Deus. Cristo venceu como Deus. Não, ele venceu como homem. Ele não podia vencer como Deus. Imagina Hugo, se ele tiver a necessidade de sua força, de seu poder, de sua deidade, para vencer o diabo, pobrezito de nós outros. Como nós outros ia poder vencer o pecado? Se Cristo, para vencer, necessitou de poder, de graça
e de la mano de Deus, como ia viver nós outros? Nós outros não somos Deus. Ele, por lo menos, é Deus e homem. Ele podia usar os dois, se ele quiser. Mas nós outros só somos homem. Claro que podemos nos llenar de Deus. E isto é o que nós outros fazemos, é o que a Bíblia ensina. Em llenar-nos de Deus, llenar-nos de conhecimento, para na hora necessária, no tempo apropriado, nós outros poder combater em nome de Jesus. Combater o diabo em nome de Jesus. Porque solito nós outros não podemos combater o diabo. Mas temos que combater em nome de Jesus. E aqui, quando Cristo habla, Deus meu, em momento de sua morte, ele estava desesperado. Por que ele estava desesperado, pastor? Em um momento de sua morte, por que ele estava? Ele estava lleno de pecado. Ele estava lleno de pecado. Por quê? Naquele momento ele estava levando todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas faltas. Ele estava levando para a cruz nossos pecados. Os pecados não apenas de quem aceitou, os pecados da humanidade. Aí você me pergunta, pastor, mas não são todos cristianos? Porque ele estava levando todos os pecados da humanidade sobre ele, carregando todo esse peso espiritual sobre ele. Por que ele estava levando, pastor, se é apenas um pouquinho que são cristianos? Porque o cielo, irmãos, Deus não deburrou o cielo para um grupo chiquito. Deus não deburrou o cielo para um grupito. Deus usa o cielo para toda criatura. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo. Ele amou o mundo. O mundo que está falando é tudo que vive em la terra. Toda a criatura. Todo o ser que respira alaba a Deus. Ele amou. E Deus, Cristo veio em la cruz. Irmãos, isto aqui é cristologia, estudo sobre Cristo e é o plano de salvação. É o plano de salvação que todo cristiano necessita saber. Cristo estava desesperado porque ele tinha uma responsabilidade muito grande. E quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava lleno de pecado. E quando alguém está lleno de pecado, é como se está desamparado por Deus, porque Deus não mira. E ele não estava querendo salvação naquele momento. Ele não estava buscando por salvação, ele estava buscando por help. Porque aquilo estava muito pesado para ele. Irmão, quando você comete um pecado, um apenas. Quando uma pessoa séria, uma mulher, vou falar, uma mulher séria, que ama seu esposo, ela decide um dia cometer uma falta e sair com outro homem, irmão, ela não dorme mais. Ela não dorme hasta que ela confessa para seu esposo. Porque a dolor do pecado, o peso do pecado é tão grande, o peso de um pecado que ela cometeu, você matou alguém em México, correu para cá, nunca mais você vai dormir. Se você correu e nada te encontrou, isto é algo que vai te estar te incomodando. Alguém já matou alguém e correu para cá, irmão? Habla aí para dar um exemplo aqui. Nós outros não vamos chamar a polícia. Não consegue dormir por la consciência. E a consciência já foi predicada aqui, que é nosso juízo. E o juízo não deixa você descansar. Hasta que você confessa seu pecado, pede perdão, ou paga delante da lei, você não vai dormir sossegado nunca mais. Imagina. Ora, imagina aquele que está levando os pecados de uma humanidade sobre ele. Como quedou Jesus? E ele não estava levando, irmão, como Deus. Ele estava levando como um homem. Sabe por quê?
Pastor, habla a diferença de levar como Deus ou como homem. Presta atenção nesses detalhes, irmãos. É porque quando o homem pecou, e Deus falou, eu quero o homem de volta. O que eu tenho que te entregar, diabo? Para os terminar. O diabo falou, eu quero sangue inocente. Quero um homem inocente. Porque o diabo sabia que a partir de Adão e Eva, nunca mais ia encontrar um homem inocente na terra. Mas Deus produziu um homem inocente. Deus produziu esse homem inocente para dar sangue, para que todos nós outros foram liberados. E esse homem inocente foi Jesus. Aonde que, pastor, mas como isso funciona? Ele não nasceu de uma mulher, nasceu de uma mulher. A Bíblia abre no livro de João, capítulo 1, e o verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. O verbo se hizo carne. Em la eternidade, o nome de ele era o verbo de Deus. Era a palavra de Deus que era utilizada para criar a humanidade. Mas e agora? Ele necessita venir na terra como homem. E como vai ser isto? Deus habla no livro de Mateus, que através do Espírito Santo, Deus escolheu Maria, uma mulher buena como qualquer outra, apenas para ser o quê? Apenas para usar seu útero, porque ela não teve contato com mulher para Jesus nascer. Porque nossa alma, nós somos espírito, alma e corpo. Nossa alma, George, vem hacia nós outros quando tem o contato de um homem com uma mulher, nasce um filho, os genes do homem com os genes da mulher, forma o ovo, o óvulo. E nasce o óvulo, cresce, e aí vem o quê? Um baby. Mas aí está a alma de homem, porque é um homem com uma mulher. Mas este que ia nascer em Maria, não tinha contato com mulher. Maria não teve que dormir com mulher. Maria não teve que dormir com homem. Maria apenas aceitou quando Cristo falou. Ei, quando o anjo veio e falou, ei Maria, não tenha temor, porque o que está produzindo adentro de você é o Filho de Deus, não é filho de homem. Porque Deus, através do Espírito, faz um mover no útero de Maria e nasce Jesus. Mas Jesus é o quê? Filho de Maria? Yes. Porque nasceu da virginidade de Maria. Mas é filho de José? Não, porque José não tocou em ella para ter esse filho. Então, de onde vem Jesus? Jesus vem do cielo, da eternidade. Por isso Deus, Ele é eterno. Por isso Ele é Deus. Ele não tem princípio e nem tem final. Ele já vivia há milhões e bilhões de anos na eternidade. E Jesus é agarrado por el Espírito Santo e é introduzido na pança de Maria para que de ella nascera o Filho de Deus aqui na terra. Por isso nós outros contestamos os católicos. Quando os católicos, Santa Maria, Madre de Deus, que Madre de Deus o quê? Antes de Maria nascer, Jesus já existia. Antes do plano de salvação, Jesus já existia. Antes do primeiro homem ser criado, Jesus já existia. Ele não é Madre de Deus. Como primeiro nasce Elias para depois nascer a Madre? Maria não é Madre de Deus. Maria é madre de Jesus, el homem que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, el Deus que se hizo carne, e tuvo que necessitar de um útero para nascer como um homem na terra, para poder dar sangue inocente. Porque a Bíblia abre no livro de Deuteronômio, el homem que não cometeu pecado, a morte tem poder sobre ele. E Jesus veio na terra, através do Espírito Santo, em el útero de Maria, chamado-se el Filho unigênito de Deus. Ele nunca pecou. Ele nunca cometeu um pecado. Portanto,
Ele veio com um propósito. E qual foi o propósito que Jesus veio na terra? O único propósito que Jesus veio na terra para produzir sangue inocente na cruz, para que através da sangue de Ele, nossos pecados foram anulados. E para que nós outros agora, em nome de Jesus, eu aceito a salvação, em nome de Jesus, eu aceito servir a Deus. Em nome de Jesus, eu morro para o mundo, para viver para Deus. Isso é o plano de salvação, irmãos. Isso é o plano de salvação. Portanto, quando Jesus vem, e aqui, quando ele vai para a cruz, passou o mesmo de quando ele veio a nascer. O mesmo. E no livro de Apocalipse capítulo 12, mira isto. Mira isto. Vou allá no nascimento de Jesus, depois volvemos aqui no 22, que é a morte de Jesus. Nascimento. Apocalipse 12, de 1 a 5. Por favor. Leia, escute isso, irmão. Amén. Apocalipsis 12, 1 al 5 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. ¿Está bien? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entendeu isso ou não? O diabo não queria que Jesus nascera. O diabo não queria que o Deus do cielo, Deus da eternidade, pudera venir e se vestir de homem na terra. Porque aquela era a única forma, de... E o verbo se hizo carne. É através de uma mulher. E quando essa mulher estava encinta, e que estava no momento del baby nascer, quem apareceu? Esses mesmos demônios que apareceu na morte. Os mesmos demônios que apareceu na morte para perturbar. E o demônio habla, acabou de ler, que o demônio se puso delante da mulher, esperando o quê? Para quando o baby nascer, ele ia tragar o baby. Ele ia comer o baby. E em este mesmo momento, Jesus estava em sofrimento. O ninho que ia nascer sofria, porque o conforto estava na pança. Mas ele já estava para sair da pança, mas afora da pança tinha o quê? Demônios para tragar. E os demônios não iam tragar Deus. Não iam tragar Deus. Porque como que demônio vai tragar Deus? Os demônios iam tragar o quê? La casita aonde o Deus ia viver por 33 anos na terra. O corpito de ele. E se o demônio traga o corpito de Jesus aí, era uma frustração para Deus, porque o plano era que ele nascera, crescera e morrera por nós outros, para nos dar salvação. Mas o diabo estava aí para tragar o baby. Pastor, mas e aí? O que passou? Irmãos, você vai ver,
Eu vou ler e vou terminar essa prédica hoje. Você vai escutar aí, vai falar. O próprio Deus do céu, o próprio Padre de Jesus, o próprio Padre, ele descendeu do céu com um exército e falando que ponendo fogo por las ventas como um dragão. E chegou, quitou o baby, seu filho. Jesus foi ele, Deus foi o parteiro de Jesus, irmãos. O próprio Deus do céu chegou no meio dos demônios e agarrou seu filho, que estava lá, mulher Maria, em trabalho de parto, e agarrou seu filho. E hizo o quê? O que a Bíblia falou que ele hizo? E levou para o céu com ele. E levou Jesus para o céu. E por último, o que falou? E este filho vai reger a terra. Todas as nações, com manos de hierro, não? Jesus vai reger todas as nações. É o Rei de Reis e Senhor de Senhores. É nosso Cristo, que para nascer foi necessário o próprio Padre descender do céu para agarrar ele do útero de sua mamá e levar com ele para o céu. E aí estava em uma manjedoura, aonde que antes de venir, Deus falou para todos os pastores de la região, pastores sérios, entende? Falou para todos, vai para allá, para aquele lugar aonde a estrela está apontando, porque allá vai nascer um cordeiro hoje. E as pessoas que andam falando que Jesus era tão pobre, que não tuvo nem lugar para nascer, tuvo que nascer em um lugar onde animais nascem. Não, porque ele não veio como um homem para nascer em um hospital. Ele veio como o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E Cordeiro não nasce em hospital. Cordeiro nasce allá, no presépio, com toda aquela mansão que as estrelas, a luna, os pájaros, todos os animais do campo, vieram todos para adorá-lo e para dobrar delante de nosso Salvador, Jesus. Pastor, mas em el nascimento de Jesus, ele passou por tudo isto. Isto se chama, irmã Lupe, peleia espiritual. É a mesma peleia que eu enfrento e que você enfrenta. É a mesma peleia que você está enfrentando contra os demônios. Às vezes você pensa que não vai conseguir. Você pensa, será que vou conseguir? São peleias espirituais. Que para nós outros vencer, só vencemos com conhecimento, com oração e com ayuno. E esta mesma batalha espiritual que tu vai nascer, e tu vai morrer. Porque tanto para nascer o Filho de Deus, seria uma vitória para o céu e para nós outros. Porque só se ele nascer aqui ia ter sangue inocente para perdonar e cobrir nossos pecados. Perdonar nossos pecados. E para morrer, o mesmo. Na hora que ele ia morrer, ele tinha que morrer como um homem, não podia morrer como Deus. Por quê, pastor? Que se ele morre como Deus, Deus morre. Deus não morre. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Passar por Hades, para libertar os que estavam aprisionados no Hades. E ele tinha que dar por lo menos um dia morto, como ele quedou no sábado. No viernes, Jesus morreu. Aí os inimigos de Deus, os inimigos de la cruz, falaram, mira isso, Deus, ó. Você já mirou Deus morrer? Não, Deus não morre, Ele morreu. No viernes, Ele morreu. No sábado, ele descansou todo o dia em uma tumba, adentro de um carro. Mas quando foi domingo por la manhã,
foram buscar a ele e não encontraram ele enterrado, encontraram ele ressuscitado, vivo e muito vivo, para poder salvar-nos. E todos aqueles que creem, irmãos, todos aqueles que creem serão salvos. E o que a Bíblia habla é isto aqui, ó. O que a Bíblia habla é isto, que o sábado do Antigo Testamento era sábado descanso. Sábado quer dizer descanso para o mundo físico. Porque você não pode trabalhar 7 dias, mas descansa pelo menos um. Sábado é descanso do físico. Não importa se é sábado, se é lunes. Sábado quer dizer descanso. Descansa pelo menos uma vez por semana. Descansa seus animais. Descansa os animais, porque os animais também não são escravos, porque allá era escravo. Mas Deus descansou, nosso Cristo descansou no sábado. Mas ele descansou, pastor? Descansou, ele morreu. O maior descanso é a morte. Ele morreu e quedou todo o sábado morto. E os inimigos quedaram aí. Muito bem, seu Deus morreu. E agora? A quem você vai clamar? A quem você vai orar? A quem você vai buscar? Porque ele morreu. Seu Deus nasceu, viveu e morreu como um homem qualquer. Mas para a decepção do diabo, no domingo temprano, nosso Cristo ressuscitou de dentro dos mortos. Hablando o que para nós outros, pastor? Hablou que ele não é descanso para físico, ele é o descanso para a nossa vida espiritual. Ele é descanso para nós outros. Um dia nós outros aceitamos a morte de Cristo para ser nossa morte. Um dia nós outros aceitamos a morte de Ele. Descansamos em Ele. No sábado que Ele quedou descansado. Mas no domingo Ele ressuscitou para garantizar nossa ressurreição também. Se você crê, que você vai morrer, vai morrer. Vou morrer, pastor. Voy a morir. Mas também eu vou ressuscitar. También voy a resucitar. Porque Cristo ressuscitou de los mortos. Para que eu também possa ressuscitar de los mortos. Não importa, irmão, a morte. Se nós outros morrer em obediência, servindo a Deus. Apóstolo Pablo habla assim, que quando Cristo venir, se você já morreu, não problema. Você vai ter que ressuscitar. Os mortos ressuscitarão em Cristo. E vai ter um corpo não corruptível. Porque esse corpo que você tem agora é corrupto. Esse corpo que você tem agora não serve para ir para o céu. Porque é corrupto, necessita comer, necessita tomar água, necessita ir ao banho, necessita tantas coisas, corrupto. Mas quando você morrer, irmã Lupe, servindo a Deus, em obediência a Deus, creyendo que Cristo ressuscitou e você também vai ressuscitar, você vai ressuscitar e vai ter um corpo glorificado, não corrupto, aonde que você vai entrar no céu e viver toda a eternidade com Deus. Essa é a promessa de Deus para nós outros. E estas promessas que tem que carregar por fé, que nós outros que falamos que somos cristianos, temos que crer em isto, e não podemos rogar com esse evangelho, não podemos estar rogando com esse evangelho, porque esse evangelho é o único caminho que pode nos levar para o céu. Mas não é Cristo, é porque esse evangelho é de Cristo. Eu vou ler para vocês agora, e vamos terminar esse culto agora. Este evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e Juan, habla de las 4 caras de Cristo, que veio para ensinar-nos o caminho, para que nós outros possamos ir para o céu e viver para a eternidade com Deus. Isto se chama Ruta de la Salvação.
impeça em nós outros em el pecado, vamos para o passo de aceitar a morte de Cristo na cruz, aceitar o descanso em Cristo em el sábado e aceitar a ressurreição de Cristo em el domingo e aceitar o Espírito Santo nos entregando para Ele nas nuvens e nós outros entrando em el cielo para toda nossa eternidade. E a Bíblia nos prova uma coisa, que tudo que fazemos em este mundo, tudo, fiestas, diplomas, tudo, só é bueno mientras estamos vivos. A única coisa desta terra que vamos levar para o céu é uma coisa. Uma coisa, você sabe qual? Você sabe qual? A única coisa dessa terra que vamos levar para o céu, você sabe qual? Você sabe qual? Você sabe qual, Martim? Orbidou. Você sabe, mas você orbidou. Você sabe qual, irmã Lupe? Você sabe qual? Sabe? Não? A Bíblia habla assim, ó, no livro de Isaías e no livro de Efésios e em várias outras partes. Seca-se a hierva, comparando o nosso corpo como uma hierva, como uma flor. Por que a hierva seca? Porque vem o sol e marchita a hierva e mata. Isso quer dizer que esse corpo dura pouco tempo. Não foi feito para durar na eternidade. Foi feito para durar pouco tempo. Por isso a Bíblia habla. Seca-se a hierva e marchita-se a flor. Qual é a flor? A beleza, Lili. A beleza, irmã Ivone. A beleza, Ninhas. Esta flor de Ninha que você é hoje, uma flor beautiful. Isso vai acabar, porque hoje o mundo está dando ênfase na beleza. As elásticas e quer dar, sou linda. Vai acabar isto. A beleza acaba. Seca-se a hierva e marchita-se a flor. A única coisa que vai permanecer para toda a eternidade é o quê? A palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, ensinando a palavra para vocês. Isso que eu ensino todos os domingos, todos os martes, todos os vernes, que ensinamos a palavra de Deus. É a única coisa eterna que vai para o céu. É a única coisa desta terra que vai para o céu. Nada mais. Sua beleza acaba. Sua força, como um búfalo, é somente quando você está jovem. Tudo isto acaba. O que permanece para toda a eternidade é a palavra de Deus. E há muita gente que não quer saber de palavra de Deus. Há muita gente que vem para a igreja, pastor está predicando, eles estão rogando, eles estão fazendo não sei o que, estão fazendo não sei o que, e a palavra não entra, não capta a palavra. Por quê? Porque esta mesma batalha espiritual que Jesus teve para nascer, a mesma batalha espiritual que Jesus teve para morrer, é a batalha espiritual que você tem para crescer em Cristo Jesus, para crescer em graça e conhecimento de Cristo, para aprender a palavra, para que sua vida seja transformada segundo o querer de Deus. Conhecer a Deus é importante, irmãos. Venir à igreja não é qualquer igreja, porque ir a uma igreja onde que é oba, é para allá, é para cá, e pensa que é barulho. Não é about barulho. Eu escutei um falar aqui. Nossa igreja é pouco, mas são barulhento. Irmã, ele está rugando quando habla assim. É muito barulho para pouca gente. Está rugando. Porque salvação não é about quem grita mais, quem faz mais barulho, quem faz mais gritos, quem mas é bueno nós outros estar em meio de barulho, não? Mas um barulho santo, um barulho que alaba a Deus, um barulho que traz Deus para dentro de nós outros, um
barulho de muitas águas. Águas quer dizer muita gente venindo aos pés de Deus, glorificando a Deus, alabando a Deus, aprendendo a palavra de Deus e crescendo e crescendo e crescendo hasta que Cristo venga por nós outros. Amém? Amém, irmãos. Agora eu vou ler o Salmo e terminamos o nosso culto, tá bem? Ou, só venga aqui, lê o Salmo 122 por completo. Pode ler o Salmo 122, tranquilo. Toma. Eu vou agarrar um top, porque eu vou estar pontuando. Amém. Pode ler. Amém. Todos lendo, e agarra uma pluma para você marcar coisas que você pensar que é interessante, para depois você fazer uma leitura, mas de espaço em sua casa. Salmo 22. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, en el momento de la muerte, sofrendo o peso de uma morte sobre a vida dele como homem. Assim como se alguém hablar, quando terminar ele, estou afora, estou esperando para te matar. O medo já empieza de acá. Entende? Então é isto que ele estava sofrendo. E no medo de ele, da morte, não era porque ele era medroso, irmão, é porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade. E como homem ele estava sofrendo com esse pecado. Vai. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. É o mesmo, irmãos, de quando você está em pecado, quando você está em pecado, quando você comete um pecado, sua consciência está te apontando, e você vou orar. E quando você ora, e sente que aquela oração não passa do teto da casa, porque o pecado impide que a oração chegue ao céu. Portanto, esta é a oração. De oro dia e oro noite, e sinto que não tenho resposta desta oração, porque ele estava lleno de pecado. A único que o pecado não era de ele, era de nós outros, mas impedia a comunicação com o céu. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Eu sou gusano e não homem. Eu sei que tu está no céu, porque tu estás sobre as alabanças, nós orbitando que quem escreveu isso foi Davi. E Davi estava escrevendo um salmo para Deus, e Deus tomou ele para fazer como se ele fora o próprio Cristo, para trazer essa mensagem para nós outros. Mas traindo essa mensagem, ele habla, eu sou gusano, não homem. Porque foi o que Jesus sentiu, irmãos, quando as pessoas, ele estava na cruz para ser morto, as pessoas não chegaram e tiveram compaixão. Oh, coitado, nunca hizo nada de malo. Não, as pessoas chegavam e cuspiam. Versículo 7. ¿Ah? Habla el versículo 7. Yeah. As pessoas chegavam, no versículo 7 habla, as pessoas chegavam, cuspiam, as pessoas negavam água, as pessoas abusavam de ele. Ele não sentia como um homem, porque qualquer homem natural, sem Deus, mesmo em pecado, necessita de respeito. Jesus não teve respeito da humanidade. No momento mais difícil da vida dele, quando ele estava carregando nossos pecados, ele foi abusado. Siga o versículo então. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre
y el que me hizo estar confiado Escute desde isso, la... irmãos. Aquilo que eu leí em Apocalipse. Mira Jesus hablando aqui, agora, no Salmo 22, através dos lábios de Davi. Tu és como... Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán. Toros de Me han Bazán cercado. são demônios. São os demônios que a rodearam. Muitos me rodearam. Fortes touros de Bazán. Sigue leyendo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado con aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cerca derretiéndose en medio de mis entrañas. Isso, irmãos, eram os movimentos que fazia quebrando, clavando, levando para a cruz, barrando da cruz. Imagina o corpo de uma pessoa desconjunta totalmente e ele quedava nesse sofrimento. Ele dizia que se sentia como água, assim, que não podia nem poner parado. Não podia nem poner parado. Esse era o sentimento de Cristo para poder suportar toda a dor da morte por nós outros. Dan? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Repartiram mis vestidos e sobre minha túnica echaram sorte. Repartiram os vestidos em 4 partes. Está escrito aí? Ok. Reparte os versículos em 4 partes. Isso é repartindo nosso Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Representando Mateus, o quê? Rei, representando Marcos, boi, representando Lucas, homem, e representando o livro de João, a águila, que voa e por sobre todos, e que quer salvar a todos. Os 4 evangelhos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escudió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Lê o último versículo, por favor, para nós outros terminar. Último versículo, 31 en adelante. Vendrán y anunciarán tu justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Lê de novo para que os irmãos acompanhem esse versículo. Lê de Amén. novo. 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Irmão, esse povo não nascido que ele está falando aqui, que será anunciado a justiça de Deus, e que ele será responsável por esse evangelho, que será anunciador, esse povo. Nós outros não tínhamos nascido todavia, mas ele já estava falando da igreja de Deus, da igreja verdadeira,
de la iglesia que busca a Deus, de la iglesia que anuncia o reino de Deus, de la iglesia del pueblo transformado, lavado por la sangre del Cordeiro, la iglesia que anuncia o evangelho para toda criatura. Nós outros somos parte desta igreja. Não é apenas nossa igreja. Existem muitas igrejas buenas por aí, irmãos. Existem muitos pastores tomados com o Espírito de Deus, tomados de palavra, que todavia prega o evangelho igualito nós outros, assim, ó, sem medo, sem temor, não importa quem está gostando ou quem não está, anuncia a palavra de Deus, como tem que ser. Esse é o evangelho salvador, esse é o evangelho transformador, esse é o evangelho que haz de nós outros o que somos hoje, transformados para servir a Deus. Que Deus me los bendiga. Vamos poner em nossos pés. Vamos poner em nossos pés. Vamos cantar uma canção, F. Vamos aí, sócio. Vamos cantar uma canção e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Aleluya, Dios. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar.